Fala fera, professor Ramon Gadelha para a gente iniciar mais um bloco do nosso curso de Biologia extremamente importante para uma compreensão global dessa ciência que é a taxonomia. Galera, você já imaginou como estudante, como seria a sua vida se não houvesse aí uma organização, se as disciplinas fossem tudo misturadas ou mesmo se dentro da biologia, por exemplo, você não tivesse a separação das ciências, seria muito difícil compreender. A mesma coisa aconteceu durante muito tempo na biologia, uma vez que a classificação dos seres vivos era feita de uma maneira extremamente arbitrária. Até que, quando a gente instalou um sistema natural de classificação com base em características evolutivas, tudo passou a fazer mais sentido e fez com que a biologia fosse realmente uma das ciências mais lindas que existem. Quer saber mais? Segura aí após a vinheta. Fala galera, voltando aqui, o que é que eu preciso que vocês entendam? Que é muito difícil a gente estudar biologia se a gente não tiver essa organização. E graças, obviamente, a uma série de cientistas, mas sem dúvidas, o grande cara que contribuiu com a evolução da taxonomia foi um carinha chamado de Linneu. Ramon, o que é que significa taxonomia? Taxo vem de conjunto, tá? E nomia vem de nomear, de classificar, de organizar. E aí a gente entende que é fundamental a gente, dentro de uma biodiversidade gigantesca que existe, entender como é que esses seres vivos eles estão classificados e por que essa classificação, quais são os critérios que a gente usa para classificar. E aí, só para você ter uma ideia, existem no mundo, catalogados cerca de 1,3 milhões de espécies e todo dia existem artigos científicos sendo lançados, sendo publicados com descrições de novas espécies. Então esse número ele só vai aumentar. Só para você ter uma ideia, estima-se que mais ou menos 8,7 milhões de espécies ainda podem ser descritas. Alguns cientistas falam até em um número maior do que esse. Porém, a gente sabe que não é fácil descrever uma espécie porque a gente precisa seguir uma série de características, uma série de regras taxonômicas, que é isso que a gente vai aprender ao longo dessa aula, beleza? Só para você ter ideia, o nível de complexidade que é, só dentro dessa espécie que é a nossa Homo sapiens, existe aproximadamente aí, se fala algo em torno de 7,7 bilhões de indivíduos. Ou seja, a gente é apenas um indivíduo de 7,7 bilhões de uma espécie que provavelmente é uma de algo em torno de 8,7 milhões de espécies que existem. Então, na verdade, eu pergunto a você, quem é você? Na verdade, a gente é somente um pontinho, uma gotinha dentro desse oceano extremamente ainda desconhecido que é a classificação, o estudo mais aprofundado desses seres vivos, beleza? E aí eu quero que você faça uma reflexão sobre essa imagenzinha aqui, ó. Essa imagem mostra que cada um da gente tem uma identidade própria, Se você pega uma zebrinha, aquele padrão de listras deles é único, é daquele indivíduo, é como se fosse a sua impressão digital. E aí dentro dessa individualidade a gente precisa unir características que façam sentido, que façam com que a gente possa classificar esses seres em grupos determinados com base em critérios biológicos validados, em critérios evolutivos. Aí você pergunta, Ramon, é fácil você descrever uma espécie? É fácil você descrever um grupo taxonômico? Galera, não é fácil. É muito difícil. Ramon, realmente, dentro desses 8,7 bilhões de espécies que estão para ser descritas, realmente existem espécies sendo descritas? Galera, muitas espécies estão sendo descritas sim, ao mesmo passo que muitas espécies estão sendo extintas. Então veja essa controvérsia. A biodiversidade ela ainda é muito desconhecida, porém muitas espécies estão sendo extintas, mesmo sem terem sido descobertas ainda, tá? Eu tenho um exemplo muito especial para dar para vocês, é que às vezes a gente, obviamente, que nenhum cientista vai com o objetivo de descobrir, vou descobrir uma espécie nova, não, às vezes acontece de forma ao acaso e você se depara com uma situação que você não imaginava. Eu tive a oportunidade, em 2013, de participar de um projeto de pesquisa durante final da minha graduação e início do mestrado, a descobrir, na verdade a descrever uma espécie nova. Foi uma espécie de um mamífero. Galera, no quintal da nossa casa, na Mata Atlântica, a gente descobriu uma espécie que jamais a ciência tinha catalogado, ou seja, uma espécie nova. Só para você ter uma ideia, esse estudo durou 5 anos
né, diante de vários critérios, aí, várias situações, inclusive questões burocráticas e bioéticas, esse estudo perdurou durante todo esse tempo. Quer saber um pouquinho? Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou passar aqui para vocês um trecho dessa reportagem, sendo famoso durante 5 minutos. Se liga! Uma mata exuberante que esconde riquezas da biodiversidade. Os pesquisadores do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco partem para mais uma expedição em busca de uma espécie rara. Mas que bicho será esse? Há 5 anos ele foi visto pela primeira vez neste pedaço de floresta em Rio Formoso, na zona da Mata Sul de Pernambuco. A gente andou mais de 200 quilômetros nessas florestas, mais 7 fragmentos. A gente conseguiu apenas 7 registros, para você ver como é um trabalho complicado, né? Tudo para encontrar esse bichinho. As cores não deixam dúvidas de que é uma espécie diferente. Amarelo-limão, com espinhos escuros de pontas vermelhas. O pequeno mamífero tem dentes de roedor. As patas com garras ajudam a escalar as árvores. A cauda funciona como um 5º membro. É o Guendou speratus, uma nova espécie de porco-espinho. Encontrar o porco-espinho não foi uma tarefa fácil. Ele passa o dia todo dormindo, dentro da parte oca, no tronco das árvores. É na escuridão da noite que ele sai pela floresta em busca de alimento. E isso ajuda a explicar por que a nova espécie permaneceu desconhecida por tanto tempo. A descoberta acaba de ser publicada em uma revista científica. O porco-espinho foi solto depois de ter sido estudado e demonstrou muita disposição para escalar a árvore e subir até os galhos mais altos no reencontro com a floresta. A boa notícia é que o animal é uma fêmea e tem boas chances de encontrar um parceiro para se reproduzir. A gente fez registro nesse mesmo fragmento de outros indivíduos e aí, com certeza ele vai rapidamente encontrar outros indivíduos do sexo oposto e aí vai conseguir fazer, continuar o seu ciclo de vida, né? O destino do novo porco-espinho está diretamente ligado ao futuro da Mata Atlântica Nordestina, a mais devastada de nossas florestas. O novo morador já nasce para a ciência sob a ameaça de desaparecer, junto com a floresta, que serve de abrigo para tantas espécies. O nome da nova espécie, Speratus, é simbólico. Tem que ser um nome latim, de acordo com a nomenclatura zoológica. Speratus significa exatamente esperança. A esperança de chamar a atenção para a necessidade de preservação da Mata Atlântica e de todos os tesouros que ela ainda pode revelar. Galera, eu fui famoso durante alguns minutos. Reportagem no Fantástico, professor Ramon Gadelha, direto para vocês. Galera, foi um trabalho realmente bem interessante. Na verdade, foi uma reportagem veiculada por vários jornais do mundo inteiro, né? Discovery, National Geographic. E eu acho que o mais legal de tudo isso não é a reportagem em si, é a gente chamar a atenção para a população que existem sim espécies a serem catalogadas. E quando a gente faz uma ação como essa, né? A gente estudou esse bichinho aí, fez o estudo ecológico dele, estudo de conservação, muito se volta a atenção para a conservação. E quando a gente conserva esse bichinho, né, esse porco-espinho, eu não estou conservando apenas ele, eu estou conservando toda uma fauna e flora que existem naquele ecossistema, né? E daí foram muitos trabalhos científicos que foram sendo desdobrados a partir desse trabalho inicial, dessa descoberta que a gente fez, beleza? Não só eu, mas todos os colaboradores que participaram desse processo. Tá, Ramon, e daí? O que é que a gente precisa entender a partir de agora? A gente precisa entender, galera, que todos esses critérios que eu vou falar para vocês, aqueles que eu usei para classificar, para catalogar aquela espécie, eu tive que seguir uma série de regras taxonômicas, tá? Até então, durante muito tempo não se tinha isso, era tudo muito arbitrário. Antes de Cristo, Aristóteles, ele já fazia algumas classificações de forma arbitrária. Por exemplo, animais de sangue vermelho e animais sem sangue vermelho, ou seja, animais vertebrados e animais invertebrados. Não tinha nenhum critério taxonômico, nenhum critério evolutivo válido para simplesmente classificar. Era algo extremamente arbitrário de fato, né? E extremamente, vamos dizer assim, sem nenhum aprofundamento científico nesse processo. Santo Agostinho, já depois de Cristo, né, século IV depois de Cristo, ele classificou os seres vivos em nocivos, inocivos, úteis e inúteis, ou seja, também extremamente arbitrário. Até que um carinha chamado de Linneu, repete comigo, um carinha chamado de Linneu, Carl von Linné, olha que nome lindo, o pai da taxonomia, começou a
estruturar um trabalho científico onde ele estabeleceu critérios de classificação natural, ou seja, surge aí um sistema de classificação natural com base em critérios, muitas vezes anatômicos, morfológicos, que aí passou sim a fazer muito sentido. Claro que a gente está falando aqui século XVIII, de lá para cá muita coisa evoluiu, muita coisa mudou, mas sem dúvida Linneu foi o primeiro cara a startar a taxonomia de uma maneira, vamos dizer assim, mais científica, certo? E aí Linneu, né, só para a gente ter uma ideia aqui, foi ele já que instalou esses seguintes conceitos, a partir desse trabalho que ele publicou, chamado de Sistema Natural de Classificação. Foi um trabalhozinho publicado no século XVIII e que mostrou aí como a gente pode estabelecer esses critérios de classificação. Então Linneu, por exemplo, classificou animais em mamíferos, aves, anfíbios, e aí os répteis estavam classificados aqui. Veja que de lá para cá muita coisa já foi modificado. A gente tem aqui os peixes, a gente tem insetos, a gente tem os vermes e ele também classificou plantas sem fruto, plantas com fruto, olhando a estrutura, a morfologia desses frutos. Então um trabalho lindíssimo que Linneu dedicou a sua vida praticamente toda estudando e fazendo esse tipo de trabalho, mas que hoje serviu de base para muito estudo científico, beleza? Então, galera, quando a gente fala em sistema de classificação de Linneu, a gente precisa lembrar ou saber, obviamente, quais são as categorias taxonômicas principais que Linneu trouxe para a gente. E aí eu vou dizer aqui para vocês, ó, presta atenção, ó. Primeiro, reino, depois filo, depois classe, ordem, família, gênero e espécie. Então a gente tem aí as categorias taxonômicas e eu vou colocar no quadro da seguinte maneira para a gente entender de um processo de uma forma assim mais didática. Eu tenho reino, imagina que reino é o grupo aqui mais abrangente. Dentro do grupo reino eu tenho diversos grupos que a gente chama de filo. Esses filos possuem diversos grupos que são as classes. Dentro de cada classe eu vou ter grupos que a gente chama de ordem. Dentro de cada ordem eu tenho um grupo que a gente chama de família. Dentro da família a gente vai ter o gênero. Ou gêneros, né? Já que a gente pode ter dentro de uma mesma família vários gêneros. Ramon, eu posso ter dentro de um mesmo gênero outras famílias? Não. Dentro de um gênero, eu só posso ter essa família. Agora, dentro da família, que é um grupo maior, ele pode conter outros gêneros, e assim sucessivamente. E, por fim, eu tenho aqui o mais específico, que é a espécie. Então, percebe, galera, se a gente for descendo aqui, ó, quanto mais a gente desce, a gente está aumentando a especificidade, ou seja, eu estou aumentando as relações entre os seres, ou seja, eu posso dizer, afirmar que quanto menor for essa linha aqui, né, quanto mais específico forem esses grupos, maior será o grau de parentesco entre as espécies. Ao mesmo tempo, eu posso dizer também que quanto mais eu subo aqui, maior, deixa eu ajeitar essa linha aqui, ficou bem torta. Quanto mais eu subo, maior vai ser a minha biodiversidade. Então, óbvio que um reino possui muito mais espécies do que um filo. O filo, ele possui muito mais espécies do que a classe e assim sucessivamente. Então, essas são as categorias taxonômicas importantes. Ramon, só são essas? Não, galera. A gente tem hoje muitos subgrupos, categorias que foram criadas. Por exemplo, a gente hoje tem uma categoria aqui que está acima de tudo isso, que é o que a gente chama de domínio. Então, os domínios é um grupo ainda mais abrangente que os reinos, tá? Existem 3 domínios que a gente vai estudar. O domínio eucária, o domínio bactéria e o domínio arqueia. Dentro do eucária, a gente tem reinos. Por exemplo, reino animal, reino plantae. Dentro do reino animal, eu tenho vários filos. Filo cordata, filo artrópoda, por exemplo, filo cordata. E aí a gente consegue ir especificando até a nível de espécie. Ramon, ainda não está muito claro para mim não. Segura aí que a gente vai voltar a falar sobre esse esqueminha aqui já já. Mas para isso,
eu preciso que vocês entendam as regras taxonômicas, regras básicas, galera. Ramon, isso é muito importante para a prova e isso não é tão cobrado nas provas, porém para você falar de biologia sem entender regras taxonômicas é algo básico que realmente a gente precisa para avançar no curso entender essas categorias e esses grupos taxonômicos, essas regras taxonômicas de uma maneira mais clara, beleza? Então vamos lá, veja. Primeira coisa, são 8 regrinhas principais que a gente precisa citar e é fundamental a gente terminar esse bloco aqui entendendo quais são essas regras. Primeira regra delas, a língua que é usada dentro da ciência, dentro da determinação desses grupos taxonômicos, dentro da espécie, do gênero, é o latim. Ramon, por que o latim? Porque o latim é uma língua morta. Então a gente não tem mais como variar. A espécie que foi descrita há 100 anos atrás, ela continua sendo o mesmo nome. Não tem mais variação linguística, porque o latim é uma língua morta, é uma língua que ela não está sendo mais modificada. E isso é muito importante, beleza? Aí eu vou colocar aqui como exemplo, coendou esperatus. Tá errado aqui, ó. Coendou esperatus. Tira esse T aqui. Coendou esperatus, esse segundo nomezinho aqui, esperatus, significa em latim esperança. Quando a gente descreveu, catalogou o nome lá, coendou esperatus, esse nomezinho aqui, galera, ele foi um nome que a gente buscou lá no dicionário de latim o que é que significava esperança e colocamos com que ideia? De trazer esperança para conservação. O porco-espinho que a gente descobriu, ele foi descoberto em uma área de Mata Atlântica que hoje só resta menos de 2% de floresta, ou seja, ele foi descoberto e já está ameaçado de extinção. Então a ideia foi justamente trazer atenção para esses órgãos tomadores de decisão sobre a conservação dessas áreas naturais. Coendou, a gente vai ver mais na frente, mas coendou é um grupo taxonômico que designa o gênero que esse animal pertence, tá? Então a gente tem aqui, ó, outra regra importante. O nome científico ele deve ser destacado em itálico, quando a gente está fazendo trabalhos no computador, por exemplo, escrevendo, então a gente usa itálico, ou se for manuscrito, a gente pode sublinhar o nome. Por exemplo, eu tenho aqui Hirudus medicinalis em itálico ou sublinhado. Tanto faz, o importante é que você possa destacar essa espécie, que eu citei aqui como exemplo, a sanguessuga, beleza? Terceira regra, nomenclatura binomial. Isso é fundamental, galera. Toda espécie, ela segue o que a gente chama de nomenclatura binomial. Por que binomial? Porque ela tem que ter 2 nomezinhos. Toda espécie tem que ter 2 nomes. Por exemplo, essa baratinha aqui, todo mundo ama, para não dizer o contrário. Essa baratinha, o nome da espécie é o Periplaneta americana. São 2 nomes, nomenclatura binomial, onde o primeiro nome, sempre o primeiro nome corresponde ao gênero. Então veja, se eu coloco aqui, Coendou esperatus. Isso é o nome científico, onde esse primeiro nome aqui pertence é o grupo que ele pertence, ao gênero que ele pertence. Então, qual é o gênero? É o gênero Coendou. E esperatus? Esperatus é o que a gente chama de epíteto. Ramon, diz de novo. Gênero, sempre o primeiro nome é o gênero e sempre o segundo nome é o epíteto. É como se Coendou fosse o seu sobrenome, por exemplo. Então, Ramon Gadelha. Dentro da minha família eu tenho vários Gadelhas, mas Ramon Gadelha só tem eu. Então, epíteto é o meu nome específico, é o nome que eu recebi para designar que eu pertenço a esse grupo Coendou. No caso aqui, Coendou o gênero, esperatus o epíteto. Esse nome aqui, ele é dado pelo cientista que descobriu, beleza? Quarta regra, sempre a inicial ela é maiúscula. Então tá aqui, ó, a inicial sempre é maiúscula do gênero e a inicial do epíteto sempre é minúscula, tá? Com raras as exceções. Por exemplo, se eu pegar esse exemplozinho aqui, ó, Bufo icteríceos, que é o sapo cururu. Bufo é o gênero, letra maiúscula, icteríceos, letra minúscula, é o epíteto. Agora, se eu estiver homenageando alguém, por exemplo, Trypanosoma cruzi, esse nome, esse epíteto aqui, se a pessoa quiser homenagear alguém, por exemplo, se eu quisesse me auto-homenagear, eu poderia colocar assim, ó, Coendou gadelhai. Esse I no final
é uma designação de que eu estou homenageando alguém. Então, quando eu boto aqui Trypanosoma cruzi, quem é que está sendo homenageado? Cruz, no caso Oswaldo Cruz, ele se auto-homenageou. Cruzi, observa que a letra aqui do epíteto está maiúscula, é uma exceção a essa regra da nomenclatura binomial, beleza? Quinta regra, é facultativo colocar por extenso ou abreviado o nome do autor que descobriu a espécie. Por exemplo, canes familiares. Observa aqui, ó, Linneu, ponto, vírgula e o ano que foi descoberto. Isso aqui é facultativo. Eu não preciso colocar sempre, se eu quiser colocar, coloco. Senão, não precisa. Sexta regra, quando a gente estiver falando de apenas um nome, eu estou falando do gênero. 2 nomes é a espécie. Agora eu posso também ter uma nomenclatura trinomial. Aí é uma categoria que fica aqui abaixo da espécie, que é o que a gente chama de subespécie. Então eu teria aqui, ó, por exemplo, gênero Mycobacterium. Qual é a espécie? 2 nomes. Mycobacterium, que é o gênero, primeira letra maiúscula, tuberculose. Beleza. Essa espécie aqui é a tuberculose, mas eu tenho várias subespécies de Mycobacterium tuberculose. Entre elas eu tenho a Mycobacterium tuberculosis hominis. Então, essa é a tuberculose, essa é a bactéria que causa tuberculose humana. Então, eu tenho aqui um caso de subespécie, nomenclatura trinomial. Geralmente, né, e aí fica um segredo aqui pra gente, geralmente a subespécie ela é dada quando o cientista está confuso ali na descrição da espécie. E aí eu não sei o que é, bota a subespécie. Eu não sei se é uma espécie nova ou não é, bota a subespécie. Tá? Então, é um pouco confuso. Dentro da taxonomia se usa subespécie, inclusive alguns cientistas eles não gostam de usar subespécie porque realmente é como se você estivesse ali ficando em cima do muro para designar se é ou não uma espécie nova. Beleza? Sétima regra, quando escrevemos o subgênero, Ramon, eu tenho um gênero, mas eu posso ter aqui, entre um e outro, o subgênero. E aí, como é que eu faço para escrever esse subgênero? Eu coloco o nome da espécie, Drosophila é o gênero, Melanogaster é o epíteto, e Sophophora aqui, ó, seria o quê? Seria o subgênero. Aí como é que a gente usa? Entre parênteses, logo após o gênero. É uma regrazinha. Às vezes você está lendo um texto, encontra isso, agora você já sabe o que é. Essa espécie que eu falei é a mosca das frutas, beleza? E a última regrazinha seria o quê? Seria que em botânica, a gente, quando designa esse sufixo ácea, isso significa que é uma família de botânica. Como assim, Ramon? Arecácea. Arecácea é uma família. Rosácea é uma família de planta. Então a gente sabe que, opa, bateu o nome, o sufixo ácea é planta. Se bateu o nome idae, é um animal. Então idae a gente usa em zoologia para a família de animal. Geralmente o que é que a gente faz? A gente pega o nome do gênero, tá? Por exemplo, canis. Eu pego as iniciais, o prefixo de canis e acrescento o idae, que é zoologia animal. Então ficaria como o nome da família? Canidae. Se eu pegar o nosso gênero, qual é o nosso gênero? Gênero Homo. Homo. Qual que seria a família? A gente pertence ao reino animal, zoologia. Então eu teria o quê? Hominidae. Eu sei que idae é um sufixo usado para a família de animais, beleza? Ramon, vamos fazer uma classificação desse bichinho? Como é que seria? Presta atenção, galera, vê. Eu vou colocar aqui assim, ó, vê. Como é que ficaria a classificação taxonômica desse bichinho aí que a gente teve a oportunidade de descrever? Como é que seria? Reino. O domínio a gente já sabe qual que ele pertence. É o domínio Eucária. Ele é um eucarionte. Beleza. Qual é o reino que ele pertence? Reino Animalia. Qual é o filo? O filo é o filo Chordata. Chordata. Que são os animais que possuem notocorda. Qual é a classe que ele pertence? A classe é a classe dos mamíferos. É a classe Mammalia. Qual é a ordem que ele pertence? A ordem que esse bichinho pertence, ele é um roedor. A ordem dos mamíferos que os roedores pertencem é a ordem Rodentia. Beleza? Ele é um roedor. A família, qual é a família, Ramon? A família é a Ericeratida.
Tisontidae. Olha, se é animal, então eu teria aqui Idae, beleza? É a família do reino animal. Lembrando que para o que vocês vão fazer daqui para frente em termos de prova, em termos vestibulares, vocês vão ser cobrados até a nível de ordem em alguns reinos, beleza? Mas geralmente vocês precisam saber mais a nível de classe e a gente para por aí, ok? Gênero, qual é o gênero que esse animalzinho pertence? É o gênero Coendou, ok? E a espécie? A espécie eu sei qual é. É a Coendou speratus. Tá certo assim, galera? 2 nomes, primeiro nome maiúsculo, segundo minúsculo, ok. Só tem um detalhe. A gente precisa destacar. Nesse caso, como eu estou fazendo manuscrito, a gente sublinha. Essas são as regras da nomenclatura binomial. Essas são as categorias taxonômicas. Isso é biologia, isso é Ramon Gadelha.